Olá, galera, hoje vamos iniciar mais um passo a passo aqui de mais um bonezinho, tá? Vamos fazer hoje o boné do Santos, tá? Algumas pessoas andam me pedindo aí o passo a passo do boné do Santos, tá? Então, a gente vai estar fazendo aqui junto. Ó, então, a gente vai precisar aqui para o nosso boné a linha de seda Tex 288 da branca e também a preta, beleza? A nossa linha, você pode usar qualquer uma outra numeração, qualquer uma outra cor também, tá? Desde que seja ela da grossa, tá? Porque tem aquela que é fininha também, e a fininha não é muito legal pra fazer boné, tá? Então, qualquer uma que seja grossa, tá? Então, não precisa ser exatamente a Tex 288, pode ser uma outra também, tá? Então, a gente vai precisar da branca e da preta. E vamos precisar também de marcadores, tá? Que é pra gente tá marcando os nossos aumentos, então, a gente vai precisar de 6 marcadores, tá? Você pode estar marcando também com um pedacinho de linha. Vocês vão prendendo um pedacinho de linha, em cada aumento vocês marcam, tá? E vamos precisar da agulha 1,75, tá? Esse é o nosso material, pra gente estar fazendo aqui mais um bonezinho, tá bom? Então, vem comigo, vamos iniciar aqui mais um passo a passo juntos. Então, vamos lá, ó. Pra gente iniciar, a gente vai iniciar com o anel mágico, tá? Ó. Galera, todo boné que a gente for fazer é da mesma forma, tá? Não muda em nada aqui o nosso início, beleza? Então, aqui, ó, a gente vai fazer o anel mágico, ó. Só segura aqui a ponta, ó. Faz isso, ó. Tá? Aqui, vocês tiram o dedo. Olha só, tá? Só isso aqui, ó. Muito fácil, tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó. Só dá uma segurada aqui, ó. Faz tipo um lacinho, tá vendo? Ó. Aqui, agora, vocês vêm aqui, ó, e vamos fazer um ponto baixo, ó. Peraí, deixa eu pegar o meu direito aqui, tá muito grande, ó. Só vim aqui e vamos fazer aqui um ponto baixo, que é pra gente já tá prendendo o nosso anel mágico. Prontinho, ó. Já tá preso aqui, tá? Agora, aqui dentro do nosso anel mágico, sem contar este que a gente fez, nós vamos fazer 12 pontos baixos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e agora aqui eu faço o número 12, tá? 12 pontos baixos. Agora aqui nós vamos fechar o nosso anel mágico. Ó, vocês vão segurar, vão pegar aqui a ponta e só vai puxar, ó. Tá? Prontinho, ó. Fechamos o nosso anel mágico. Depois eu dou mais uma puxadinha quando finalizar o boné aqui, tá bom? Pra ficar mais bonitinho. Quando eu for arrematar a linha, aí dou mais uma puxadinha. Agora, aqui, ó, a gente vai vir no nosso primeiro ponto baixo, e vamos fazer... Deixa eu só puxar aqui, o meu prendeu. Peraí. Aqui, ó. Um ponto baixo. No próximo, a gente vai fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. E no mesmo lugar, nós vamos fazer o 2, tá? Então, aqui a gente fez o nosso primeiro aumento. Vocês vão pegar o marcador e vão prender aqui, ó, no nosso aumento. Prontinho, tá? Aí, no próximo, a gente vai fazer um ponto sozinho. No próximo, 2 pontos no mesmo lugar. Então, essa carreira vai ser um ponto sozinho e 2 pontos. Um ponto sozinho, 2 pontos. Um ponto sozinho, 2 pontos, tá? A nossa primeira carreira de aumento. Então, aqui eu fiz 1 e no mesmo lugar eu faço 2, tá? Então, agora aqui, ó, eu vou prender o meu marcador no segundo ponto do aumento. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo, 2 pontos no mesmo lugar. 1 e 2. Vamos pôr o nosso marcador.
Não esquece de colocar o marcador, tá? Pra vocês não se perder nos aumentos. É muito importante os aumentos no boné, tá? No próximo, um ponto sozinho. E no próximo, 2 no mesmo lugar. 1 e 2. Tá? Vou prender com com o marcador. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo, 2 pontos no mesmo lugar. 1 e 2. Vamos prender aqui. Peraí, deixa eu só prender aqui direito, porque os meus marcadores, eles estão bem apertadinhos, bem fechado. Então, aqui agora, ó, no próximo, um ponto sozinho. E agora, eu cheguei aqui no meu último aumento, que eu faço 2 pontos no mesmo lugar. 1 e 2. Agora, aqui eu prendo com o marcador, tá? Então, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Então, a gente ficou, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, aqui a gente tem 6 aumentos. Então, todas as nossas carreiras, nós vamos ter que ter 6 aumentos, tá? Então, aqui a gente fez a primeira carreira e vamos iniciar agora a segunda carreira, tá? Então, aqui a gente ficou com um ponto sozinho e dois juntos, que é o aumento. Então, na próxima carreira, nós vamos ficar com 2 pontos sozinho, um aumento. Na próxima, 3 pontos sozinho, um aumento. Até dar o tamanho que a gente precisa do boné, tá? Então, agora que eu fiz meu último aumento, vamos iniciar a próxima carreira. Então, aqui, ó, vai ficar um ponto sozinho. E no próximo, mais um ponto sozinho, ou seja, 2 pontos sozinho. Aí, nós vamos tirar o marcador e vamos fazer o nosso aumento, que fica 2 pontos sozinho e um aumento. Então, aqui eu faço um ponto sozinho e no mesmo lugar eu faço mais um, 2 pontos, tá? Então, aqui agora eu fecho. Aí, no próximo, ó, reparem, um ponto sozinho. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo aqui, eu tiro o marcador e faço o nosso aumento. 2 pontos no mesmo lugar. E no mesmo lugar, o segundo ponto, tá? Então, aqui, ó, galera, não vai ter erro. Por que que não vai ter erro? É o que eu tô falando pra vocês. Se a gente tá fazendo 2 pontos sozinho e um aumento, a próxima carreira, 3 pontos sozinho e um aumento. É só vocês prestar atenção nisso, tá? 3 sozinho, um aumento. 4 sozinho, um aumento. 5 sozinho, um aumento. E é dessa forma em todos os bonés que for fazer, é do mesmo jeito, tá bom? Onde não tem como errar, não tem como esquecer de jeito nenhum. Então, aqui agora, ó, vou aqui no próximo. Um ponto sozinho, no próximo, um ponto sozinho. Fazendo assim, 2 pontos sozinho. Vou tirar aqui o marcador e vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. 1 e 2. Vamos pôr aqui o marcador. Aí, aqui no próximo, um ponto sozinho. No próximo, um ponto sozinho. E vamos fazer 2 pontos no mesmo lugar. 1 e 2. Vamos pôr o marcador. Sempre colocando o marcador de volta, tá? No próximo, um ponto sozinho. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo, o nosso marcador, fazendo 2 pontos no mesmo lugar. Vamos tirar o marcador e vamos fazer 2 pontos no mesmo lugar. 1 e 2. Vamos colocar aqui o marcador de volta. Próximo, um ponto sozinho. E no próximo, um ponto sozinho. E 2 pontos
no mesmo lugar, fazendo o nosso aumento. 1 e 2. Vamos fechar aqui, ó. E agora, aqui, a gente fez o nosso último aumento aqui da segunda carreira, vamos iniciar agora a terceira carreira, tá? Então, agora que a gente vai ficar com um ponto sozinho, próximo, um ponto sozinho fazendo 2 pontos, né? E no próximo, mais um ponto sozinho, ou seja, ficamos com 3 pontos sozinho. 1, 2, 3. 3 pontos sozinho, e no próximo aqui, a gente vai fazer o nosso aumento. 3 pontos no mesmo lugar. 1, 2, e vamos punhar o nosso aumento, ou o nosso marcador. No próximo, um ponto sozinho, no próximo, o segundo ponto sozinho, e no próximo, o terceiro ponto sozinho. Vamos tirar o marcador e vamos fazer 2 pontos no mesmo lugar. 1 e 2. Põe o marcador de volta. Meu marcador tá um pouquinho difícil de colocar, mas vamos lá que a gente consegue. Então, aqui, ó, próximo, um ponto sozinho, próximo, o segundo ponto sozinho, e no próximo, o terceiro ponto sozinho, tá? Então, aqui não tem dificuldade. Tira o marcador e vamos fazer nosso aumento, 2 pontos no mesmo lugar. 1 e no mesmo lugar o segundo ponto. E põe o marcador de volta, tá? Então, aqui essa carreira eu vou fazer até chegar aqui no meu último aumento e volto com vocês, tá? 3 pontos sozinho, um aumento, 3 pontos sozinho, um aumento, 3 pontos sozinho, um aumento, tá? Então, já volto com vocês. Então, vamos lá, ó, finalizei aqui, ó, cheguei aqui no meu último aumento, tá? Onde eu finalizei com 3 pontos sozinho e aumento. Então, agora a gente vai iniciar aqui a nossa próxima carreira, tá? Então, se nessa daqui a gente tem 3 pontos sozinho e um aumento, a próxima nós vamos ter 4 pontos sozinho e um aumento, tá? Porque a gente vai estar na quarta carreira. Vamos lá, ó. Então, aqui eu finalizei. Então, no próximo eu vou fazer um ponto sozinho. No próximo, o segundo ponto sozinho. No próximo, o terceiro ponto sozinho. E no próximo, o quarto ponto sozinho. E agora, eu faço aqui o meu aumento. 2 pontos no mesmo lugar. 1 e 2. Vou pôr aqui o meu marcador. O marcador sempre a gente coloca no segundo ponto do aumento, tá? Então, vamos lá, ó, no próximo, um ponto sozinho, no próximo, o segundo ponto sozinho, no próximo, o terceiro ponto sozinho, no próximo, o quarto ponto sozinho. Vamos aqui tirar o marcador e fazer 2 pontos no mesmo lugar. 1 e 2, tá? Aqui o nosso aumento. E vou colocar o marcador de volta. Tá? Então, vamos lá. Então, agora eu vou fazer até chegar no meu último aumento. 4 pontos sozinho, um aumento. 4 pontos sozinho, um aumento. 4 sozinho, um aumento. 4 sozinho, um aumento. Tá? E aqui a gente inicia a carreira de número 5. Então, vou fazer o meu. Quando chegar aqui no meu último aumento, volto com vocês. Pronto, ó, voltando aqui, tá? Fiz aqui, ó, meu último aumento, já aprendi aqui com o meu marcador. Então, agora a gente vai iniciar a carreira de número 5, tá? Então, vamos lá. Então, se na carreira anterior nós teve 4 pontos sozinho e um aumento, agora nós vamos ter 5 sozinho e um aumento, tá? Nós vamos iniciar o gráfico aqui na carreira de número 11 do aumento, beleza? Então, aqui nós estamos na carreira número 5. Vamos iniciar a carreira número 5, tá? Então, vamos lá, ó. Um ponto sozinho. Aí, aqui o nosso segundo ponto sozinho. O terceiro ponto sozinho. E o quarto ponto sozinho. E agora, aqui, o quinto ponto sozinho, tá? Vou tirar o marcador. E aqui eu vou fazer
o nosso primeiro aumento aqui, ó. Um ponto sozinho e mais um ponto no mesmo lugar. Fazendo assim, 2 pontos no mesmo lugar, tá? Aqui eu vou prender com o marcador. E vamos lá pro próximo aqui, ó. O primeiro ponto sozinho, o segundo ponto sozinho, o terceiro ponto sozinho, o quarto ponto sozinho e o quinto ponto sozinho, tá? Vou tirar aqui o marcador e vamos fazer aqui o nosso aumento. 2 pontos no mesmo lugar, 1 e 2, tá? Então, essa carreira vai ser todinha dessa mesma forma. 5 pontos sozinho, um aumento. 5 pontos sozinho, um aumento. 5 pontos sozinho, um aumento. Até chegar aqui, ó, no nosso último aumento, tá bom? Então, vou dar minha volta e já volto com vocês aqui. Então, vamos lá, ó. Finalizei aqui, tá? Meu último aumento. Aqui, ó, no meu marcador azul é onde eu identifico aqui, tá? Que é o meu último aumento. Então, cheguei aqui no último, então, vamos agora iniciar a carreira número 6, tá? Então, vamos lá. Agora, vai ser 6 pontos sozinho e um aumento. Então, vamos lá, ó. O primeiro ponto sozinho, o segundo ponto sozinho, o terceiro ponto sozinho, o quarto ponto sozinho, o quinto ponto sozinho, e aqui vem o sexto ponto sozinho. Tiro o marcador e vamos fazer 2 pontos no mesmo lugar, nosso primeiro aumento. 1 e 2. Coloca aqui de volta. Agora, vamos aqui, ó. Um ponto sozinho, o segundo ponto sozinho, o terceiro ponto sozinho, o quarto ponto sozinho, o quinto ponto sozinho, e aqui vem o sexto ponto sozinho. Vou tirar aqui o marcador. E agora, eu faço aqui o do nosso aumento, 2 pontos no mesmo lugar, 1 e 2, tá? Vamos pôr aqui o marcador de volta. Tá? Então, agora que eu vou dar minha volta, e quando eu chegar aqui, no último, volto com vocês. 6 pontos sozinho, aumento, 6 pontos sozinho, aumento, até chegar aqui no nosso marcador. Já volto. Então, vamos lá, ó. Então, a gente finalizou aqui mais uma carreira, onde ficou 6 pontos sozinho e um aumento, certo? Aqui, fiz meu último aumento, agora, a gente vai fazer 7 pontos sozinho e um aumento. Aqui, ó, o primeiro ponto sozinho, o segundo ponto sozinho, o terceiro ponto sozinho, o quarto ponto sozinho, o quinto ponto sozinho, o sexto ponto sozinho e aqui o sétimo ponto sozinho, tá? Então, aqui não tem segredo, tá, galera? Super facinho de fazer. Então, aqui eu fiz meu sétimo ponto, venho aqui no próximo, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar, fazendo assim o nosso primeiro aumento, 1, e no mesmo lugar, 2, tá? Vamos colocar aqui de volta o marcador. Vamos pro próximo aqui, ó. Um ponto sozinho. O segundo ponto sozinho. O terceiro ponto sozinho. O quarto ponto sozinho. O quinto ponto sozinho. O sexto ponto sozinho. E aqui o sétimo ponto sozinho. Vou tirar aqui, ó, e vamos fazer nosso segundo aumento. Um ponto, e no mesmo lugar, o segundo ponto. Coloco o marcador no meu segundo ponto do aumento, tá? Então, vamos lá, ó. Deixa eu passar aqui pra vocês, tá? Porque agora eu volto com vocês pra gente iniciar o nosso gráfico. Então, aqui, ó,
vamos ficar com 7 pontos sozinho, um aumento, 7º ponto sozinho, um aumento, até chegar no último marcador. Próxima carreira, a gente vai iniciar 8 pontos sozinho, um aumento. Vamos fazer 8 pontos sozinho até chegar no último marcador, com aumento. Próxima carreira, 9 pontos sozinho, um aumento. 9 pontos sozinho, um aumento. 9 pontos sozinho, um aumento, até chegar no nosso último aumento, tá? Próxima, 10 pontos sozinho, um aumento. 10 pontos sozinho, um aumento. 10 pontos sozinho, um aumento. Eu vou voltar com vocês agora quando a gente tiver para iniciar aqui, ó, a nossa carreira de número 11, onde vai ficar 11 pontos sozinho e um aumento, que a gente vai iniciar o nosso gráfico na carreira de número 11, tá? Então, vocês fazem até a 10ª carreira, tá? 10 pontos sozinho e um aumento, que eu volto com vocês pra gente iniciar a próxima. Ó, finalizei aqui minhas carreiras, tá? Fiz aqui até meu último aumento, onde tem 10 pontos sozinho e um aumento. Agora, a gente vai iniciar a carreira número 11. Um ponto sozinho, o segundo ponto sozinho, o terceiro ponto sozinho, o quarto ponto sozinho, o quinto ponto sozinho, o sexto ponto sozinho, o 7º ponto sozinho e o 8º ponto sozinho, o 9º ponto sozinho, o 10º ponto sozinho e aqui o 11 pontos sozinho. Tiro o marcador. E aqui eu vou fazer o meu aumento. 2 pontos no mesmo lugar. Coloca aqui o aumento de volta. Ou o marcador. Aí, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 e 3, tá? 3 pontos. Aí, aqui eu vou fechar agora, eu fiz 3 pontos. Aliás, ó, 1, 2. No terceiro ponto, eu vou fazer meio ponto. Vou fechar ele aqui, ó, com preto, tá? Que aqui nós vamos iniciar agora o nosso gráfico. E vamos fazer 2 pontos pretos. E o segundo eu faço meio ponto. Vou fechar aqui com o branco. E agora, nós vamos fazer 16 pontos brancos. 1, 2, 3. Eu prendeu aqui. 4, 5, 6. Aqui eu vou tirar meu marcador. Não vou usar mais este marcador, tá? Que agora eu vou jogar esse aumento que era pra me pôr aqui, eu vou colocar ele aqui pra frente, tá? Porque eu não vou usar, eu não vou usar aumento dentro do gráfico. Vou procurar jogar aqui pra frente, tá? Então, aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 15 e 16, tá? Então, o 16 eu deixo meio ponto. Vou fechar aqui com o preto. Deixa eu pegar aqui outra ponta. Vou fechar aqui com o preto. E vamos fazer novamente 2 pontos pretos. 1. E o segundo, eu faço meio ponto. Aqui, eu vou fechar com o branco. E agora, aqui, ó, lembra que eu tenho um aumento aqui, certo? Que
que eu tirei ele, então eu vou jogar ele aqui. No próximo, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar, 1 e 2, tá? Então, aqui eu fiz o aumento, que era pra ser aqui, eu joguei ele pra cá, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter que jogar mais um aumento aqui, porque era o que estava aqui, tá? Então, vocês vão fazendo aí junto comigo, tá? Então, aqui eu fiz um aumento, vou vir aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no sétimo eu vou fazer nosso aumento. Então, eu fiz aqui 1 e no mesmo lugar eu faço mais um. Tá? Então, ficou aqui no sétimo ponto, ficou 2 pontos no mesmo lugar, fazendo o nosso aumento, tá? Então, fiz um aumento aqui e fiz um aumento aqui. Então, agora eu vou fazer normalmente até chegar lá do outro lado, tá? Onde aumento, vocês colocam o aumento de vocês agora. Então, aqui, ó, cheguei no meu aumento. Tiro o marcador. E vou fazer aqui 1 e 2 no mesmo lugar. Coloco meu marcador de volta, tá? Então, aqui, ó, esses marcador que a gente estava usando aqui, não precisa tá colocando, tá? Porque a gente vai tá jogando tanto aqui pra frente, quanto depois a gente vai tá jogando aqui pra trás. Então, aqui não precisa mais. Vocês só vão fazendo junto comigo que vocês vão entender, tá? Agora, aqui a gente vai respeitar os nossos aumentos, tá? Então, agora aqui, ó, vocês fazem o de vocês, onde vai ficar 11 pontos sozinho, aumento, 11 pontos sozinho, aumento. E quando eu chegar bem aqui no gráfico, eu volto com vocês novamente. Então, bora lá, ó. Fiz aqui até meu último aumento antes do gráfico, tá? Então, aqui, ó, fiz meu último aumento antes do gráfico normal, tá? Fiz aqui meu aumento. Agora, aqui, ó, nós vamos iniciar o gráfico um ponto antes do primeiro preto da carreira anterior. Então, aqui, ó, me sobrou aqui, ó, 3 pontos brancos, tá? Então, aqui eu faço mais um ponto branco. E no próximo, eu faço meio ponto branco. Vou fechar ele aqui com o preto. Ó, ficou um ponto branco aqui, eu vou fazer meio ponto preto, que a gente vai fazer apenas um ponto preto, tá? Então, aqui eu fiz meio ponto preto, vou fechar aqui com o branco e vamos fazer 2 pontos branco. Um branco para cada preto da carreira anterior. Então, eu faço aqui, ó, um ponto branco e no próximo eu faço meio ponto. Vou fechar com o preto e vamos fazer 2 pontos preto. Um, e no próximo eu faço meio ponto. Vou fechar agora com o branco e vamos fazer agora 11 pontos branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o 11 eu faço meio ponto. Vou fechar aqui com o preto. E vamos fazer agora 5 pontos preto. Peraí, deixa eu prender aqui. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Ó, vai ficar assim, tá? Agora aqui eu vou fechar com o branco. E logo aqui eu já vou jogar um aumento, tá? Então, vocês fazem aí junto comigo. Então, aqui, ó, no próximo ponto branco aqui, ó. No primeiro ponto branco aqui, depois do preto, eu vou jogar um aumento. Então, eu faço aqui, ó, um. E no mesmo lugar, eu faço o meu segundo ponto, fazendo assim o nosso aumento dessa carreira, tá? Então, ó, vai ficar assim. Tá? Então, aqui eu fiz um ponto, um aumento. Vou caminhando aqui, ó, eu faço mais um ponto sozinho. No próximo, o segundo ponto sozinho.
terceiro ponto sozinho, o quarto, e aqui eu vou jogar um aumento no sexto. Então, aqui eu faço o quinto ponto sozinho, e agora eu vou jogar um aumento. Um ponto sozinho e mais um ponto no mesmo lugar. E agora aqui eu vou dar continuidade, tá? Então, aqui eu fiquei com 2 aumentos. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, aqui eu vou estar jogando sempre 2 aumentos, tá? Então, aqui eu fiz 2 pontos sozinho, aí agora eu vou dar só continuidade. Até chegar no próximo aumento, faço o meu aumento normal e vou trabalhar até chegar lá no nosso gráfico novamente, tá? Então, aqui a gente só vai dar continuidade. Aqui, vamos lá. Opa. Olha aqui, eu cheguei no aumento, vou tirar aqui o marcador. E vou fazer aqui meu ponto sozinho. 2 pontos no mesmo lugar, 1 e 2, tá? Então, agora aqui, ó, eu só vou dar continuidade, beleza? Então, vocês fazem, e quando a gente chegar aqui, ó, no nosso gráfico, eu volto com vocês novamente. Então, vamos lá, ó. Fiz aqui meu último aumento antes do gráfico, tá? Me sobrou aqui, ó, 2 pontos brancos. Esse aqui a gente vai iniciar no mesmo lugar da carreira anterior, tá? Com preto. Então, aqui, ó, tenho 2 pontos brancos, então eu vou fazer ponto branco. Então, aqui eu faço um ponto branco. E no próximo eu faço meio ponto branco. Vou fechar com o preto. E agora, a gente vai fazer um ponto preto. Então, aqui eu faço meio ponto. Vou fechar com o branco. E vamos fazer 4 pontos brancos. 1, 2, 3 e 4. Fecha com o preto. E agora, a gente faz 3 pontos preto. 1, 2, e o terceiro eu faço meio ponto. Vou fechar com branco, e agora a gente faz 4 pontos brancos. 1, 2, 3 e 4. Fecha com o preto. E vamos fazer 9 pontos preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fecha com branco. E assim a gente finalizou mais uma carreirinha do nosso gráfico, tá? Então, agora aqui, ó, já vou jogar um aumento aqui no próximo, tá? Então, faço um ponto branco e no mesmo lugar eu faço mais um ponto branco, fazendo assim o nosso aumento. E agora aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou jogar meu aumento agora no próximo aqui, tá? Então, aqui no próximo eu faço 2 pontos no mesmo lugar. 1 e 2. Então, agora aqui eu só dou continuidade. Tá? Então, agora aqui a gente vai dar toda a nossa volta. Olha só. Vamos dar toda a nossa volta e quando chegar aqui eu volto com vocês novamente.
Então, vamos lá, ó. Fiz aqui meu último aumento, tá? Antes do gráfico. Só que esse aqui, ó, essa carreira aqui, ela vai pedir 2 pontos antes, tá? Então, aqui eu vou voltar aqui, ó, onde eu fiz o aumento. Tá? Vou deixar o marcador aqui mesmo, não tem problema. Só vou pegar aqui, ó. Que eu vou tenho que deixar meio ponto branco pra gente fechar aqui com o preto, tá? Então, aqui, ó, eu vou fechar com o preto. Então, aqui, ó, onde é meu aumento, eu fechei com o preto e vou fazer agora 2 pontos pretos. Então, aqui no próximo ponto branco, eu faço um ponto preto. E no próximo, eu faço meio ponto. Vou fechar com o branco. E vamos fazer agora 8 pontos branco. Então, aqui eu faço, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vai cair bem no preto no último preto da carreira anterior. Vou fechar com o preto e vou fazer agora 4 pontos preto. 1, 2, 3 e 4. Vou fechar agora com o branco e 3 pontos branco. 1, 2, e o terceiro eu faço meio ponto. Vou fechar agora com o preto. Deixa eu só dar uma esticadinha nele aqui. E vamos fazer 8 pontos preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o oitavo eu faço meio ponto. Vou fechar com o branco e aqui, ó, já no próximo eu faço o meu aumento. 2 pontos no mesmo lugar, 1 e no mesmo lugar, 2. Tá? Então, aqui eu venho aqui seguindo, faço 1, 2, 3, 4, bem aqui no quinto eu vou jogar meu aumento. 1 e 2 no mesmo lugar. Tá? E agora aqui eu só vou dar continuidade. Então, aqui eu fiz meu primeiro aumento, eu fiz aqui, e meu próximo aumento eu fiz aqui, tá? Isso pra gente formar aí os 6 aumentos. Se caso vocês quiserem jogar o aumento mais pra frente, também não tem problema, desde que tenha 6 aumentos. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se quiser jogar um aqui, pode jogar, um aqui pode jogar, tá? Desde que, ó, este aumento vocês sempre vai seguindo eles aqui, tá? Porque senão aqui a gente vai começar a sentir ele repuxando. Talvez, porque como eu vou pegar muita carreira de aumento, que esse boné vai com 24 carreiras, talvez precise colocar um aqui dentro, coisa que eu não queria jogar aqui dentro, que eu não gosto, como eu falei pra vocês antes. Mas se o boné pedir, eu vou ter que jogar. Mas aí a gente vai fazendo junto, tá? Aí vocês vai fazendo junto comigo, tá bom? Então, aqui, ó, joguei um aumento aqui, joguei um aumento aqui. Vou dar continuidade e vou voltar com vocês aqui nesse último aumento aqui. Este aumento aqui, se vocês quiserem jogar ele aqui assim, ó, não tem problema. Este aqui, vocês fazem ele junto comigo, tá bom? Então, aqui eu fiz, aqui eu vou seguindo. Tá? E vou voltar com vocês neste último aumento aqui, beleza? Já volto com vocês. Então, vamos lá, voltando aqui, ó. Aqui foi meu último aumento da carreira anterior, tá? Nesta próxima carreira, a gente vai iniciar um ponto antes com o preto. Então, aqui eu vou ter que jogar o meu aumento
um ponto antes também, tá? Então, aqui eu vou tirar meu marcador. E aqui, ó, no meu último ponto branco, antes do meu marcador que estava aqui, ó, então aqui ficou um ponto branco, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Então, aqui eu fiz um e faço aqui meu aumento, tá? Onde eu faço apenas meio ponto, pra mim tá fechando aqui com o preto. Tá? E agora aqui eu vou fazer um ponto preto. Então, aqui eu faço meio ponto preto, vou fechar com o branco. Vou colocar meu marcador de volta bem aqui onde eu fiz meu aumento, ó. Tá aqui no meu ponto branco eu faço, coloco meu marcador que foi meu segundo ponto do aumento, tá? Então, aqui eu fiz um ponto preto e agora eu vou fazer 4 pontos branco. 1, 2, 3 e o quarto eu vou fazer meio ponto, tá? Agora aqui, galera, eu havia esquecido de passar pra vocês que a gente vai usar também um pedacinho da linha cinza, tá? Que é pra gente fazer aqui um outro desenho que fica bem dentro do gráfico, tá bom? Mas se vocês não tiver o cinza e quiser fazer com preto, pode fazer também, ou com uma outra cor, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou usar o meu cinza. Eu peço até desculpa pra vocês por não ter passado no início, mas é que eu não tinha visto que tem o cinza, tá? Fui ver já depois, beleza? Então, aqui, ó, eu vou fazer agora 3 pontos cinza. 1, 2, e o terceiro eu faço meio ponto. Vou fechar com o branco. E vamos fazer agora 9 ponto branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9 eu deixo meio ponto. Fecho com o preto. Eu tô sentindo que aqui dentro do gráfico já tá pedindo um aumento, galera. Então, acho que na próxima carreira eu vou ter que jogar um aumento dentro do gráfico. Porque ele tá muito distante os aumentos, tá vendo? Aí acaba o quê? Que aqui ele vai sentir, aí ele já tá pedindo aqui um aumento. Então, não vai ter jeito, vou ter que jogar um aumento aqui na próxima carreira, tá? Então, aqui eu fiz 9 ponto branco, agora eu vou fazer 10 ponto preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aqui eu faço o meu 10º ponto, eu faço meio ponto. Vou fechar aqui com o branco, e agora aqui, ó, já jogo o meu aumento aqui, faço 1 e 2 no mesmo lugar. Tá? Então, aqui eu venho aqui, ó, 1, 2, bem que eu já vou fazer meu outro aumento. 1 e 2 no mesmo lugar. Então, agora aqui eu só vou dar continuidade, tá? Então, aqui a gente vai fazer. Vamos dar a volta. Ó, vocês reparem que aqui tá até mais alto, ó, porque tá pedindo um aumento aqui dentro, tá? Então, na próxima carreira eu vou jogar um aumento aqui dentro. Então, aqui eu vou dar continuidade, vou fazer meus aumentos aqui, e quando eu chegar bem aqui eu volto com vocês. Então, vamos lá, voltando aqui, tá?
Nessa próxima carreira, vamos iniciar no mesmo lugar da carreira anterior. Então, aqui, ó, nós vamos iniciar no mesmo preto da carreira anterior. Então, aqui, eu vou tirar meu marcador e vou fazer meu aumento no mesmo lugar. Então, aqui, ó, vou fazer um ponto branco e no mesmo lugar eu vou fazer meio ponto. Vou fechar com o preto e vamos fazer um ponto preto. Então, aqui eu faço meio ponto. Vou fechar aqui com o branco, tá? Galera, nem precisa mais a gente tá colocando esse marcador, tá? Porque aí aqui, ó, sempre a gente vai estar fazendo o aumento no nosso último ponto branco que a gente for fazer, tá? Então, sempre quando chegar no último ponto branco, a gente faz o aumento. Mas aí a gente vai fazendo junto aqui, tá bom? Então, aqui, ó, eu fechei aqui com o branco e vamos fazer agora 3 pontos branco. 1, 2, e o terceiro eu faço meio ponto. Vou fechar agora com o cinza. E vamos fazer um ponto cinza. Fecho com o branco. E agora, 3 pontos branco. 1. 2. E aqui eu faço o terceiro. Fecha com o cinza novamente. E um ponto cinza. Vamos fechar com o branco. E agora, a gente faz 7 pontos brancos. Aqui no meio, vou fazer um aumento, tá? 1, 2, 3. Bem aqui no quarto, a gente faz um aumento. Um ponto e no mesmo lugar mais um. Tá? Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, né? Contando com o aumento, a gente não conta o ponto do aumento, tá? Então, fiz 4, 5, 6, e o sétimo nós faz meio ponto. Vou fechar aqui com o preto. E vamos fazer agora 2 pontos preto. 1, 2. Fecha com branco. E agora, 2 pontos branco. 1. E aqui a gente faz o segundo meio ponto, tá? Vou pegar aqui o preto. Fecho com o preto. E agora, a gente faz 7 pontos preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o sétimo eu faço meio. Vou fechar com o branco e vamos já aqui fazer o nosso aumento. 1 e 2, tá? Então, aí, ó, como que tá ficando. Deixa eu puxar aqui, ó. Beleza? Então, a gente jogou um aumento aqui e fizemos um aqui. Então, aqui a gente já não coloca, tá? Porque a gente jogou ele aqui, tá? Então, aqui, ó, agora a gente vai dar continuidade sem aumento aqui, somente onde tá o marcador. Vamos dar continuidade até chegar aqui na nossa ponta aqui do nosso gráfico de novo, tá bom? Então, aqui eu só vou fazer ponto sobre ponto, tá? Então, vamos lá. Então, vamos dar toda a nossa volta, fazendo estes aumentos onde tá o marcador. E quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, vamos lá, ó. Nesta próxima carreira, a gente vai iniciar novamente no mesmo lugar, preto sobre preto, tá? Então, eu cheguei aqui, ó, no meu último ponto branco, vou fazer meu aumento. 2 pontos no mesmo lugar. 1, e aqui o segundo que eu deixo meio ponto. Vou fechar com preto.
E vamos fazer um ponto preto. Então, aqui eu faço meio, tá? Fecho com o branco e vamos fazer 2 pontos brancos. Um e o segundo eu faço meio ponto. Vou fechar agora com o cinza. Vamos fazer um ponto cinza. Fecho com o branco. Um ponto branco. Vou fechar com cinza novamente. E vou fazer um ponto cinza. Fecho com o branco. Três pontos branco. Um, dois e três. Fecho com o cinza. Um ponto cinza. Vou fechar com o branco. E agora, eu faço 5 pontos branco. Um, dois. Aqui eu vou jogar mais um aumento, tá? Então, faço aqui, ó. Eu fiz um, e aqui o segundo, no mesmo lugar, eu faço mais um, tá? Fazendo assim, mais um aumento aqui. Depois, a gente vai precisar tirar 2 pontos daqui de dentro, tá? Então, aqui eu fiz um, dois. Aqui, 3. São 5, né? 1, 2, 3. 4. Vamos fazer mais um devido ao nosso aumento da carreira anterior, tá? Só que aqui a gente não conta, então aqui a gente faz mais um. Vamos contar aqui. Agora aqui eu faço o quinto, meio ponto, tá? Então, aqui, ó, no total a gente ficou 1, 2, contando com o aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ficar com 7 pontos, tá? Só que lembrando que daqui desses 7 pontos, nós vamos ter que tirar 2 pontos depois, tá? Então, aqui, ó, vocês vão ficar com 7 pontos, tá? Mas isso devido aos nossos 2 aumentos que a gente colocou. Um na carreira anterior e um agora, tá? Então, depois nós vamos tirar esses 2 pontos, onde na carreira vai ficar depois com 5 pontos. Tá? Então, na próxima carreira, a gente já começa a tirar esses pontos aqui. Então, aqui, ó, eu vou ficar com meio ponto, ficou um ponto branco apenas. Vou fechar ele aqui com o preto, deixa eu pegar aqui meu preto. E agora, aqui, a gente vai fazer 2 pontos preto. Um. E aqui no próximo, eu faço meio ponto. Vou fechar com o branco. E vou fazer 2 pontos branco. Um. E o segundo eu faço meio ponto. Fecha aqui com o preto. E agora, nós faz 8 pontos preto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E o oitavo, tá? Eu faço meio ponto. Vou fechar com o branco. Deixa eu só ajeitar ele aqui, ó. E agora que eu vou jogar meu aumento. Um. E no mesmo lugar eu faço o segundo, tá? Então, aqui, ó. Agora, eu só vou dar continuidade até chegar lá no outro lado, tá?
Olha aí, galera, como tá ficando, tá? Olha só. Beleza? Então, agora aqui, ó, vou dar continuidade, vou fazer um aumento aqui, um aumento aqui e um aumento aqui. Quando chegar aqui no próximo aumento de cá, eu faço junto com vocês, tá? Então, agora aqui eu só vou dar minha volta. Então, vamos lá, ó. Nesta próxima carreira, nós vamos avançar um ponto. Então, a gente vai iniciar com o preto bem aqui, ó, no branco depois do preto. Então, vamos lá, faz aqui junto comigo, tá? Então, aqui, ó, no meu último preto, no meu último ponto branco, eu vou fazer meu aumento. Então, faço 2 pontos no mesmo lugar. 1 e 2. Aqui no preto da carreira anterior, eu vou fazer meio ponto branco, que a gente vai avançar um ponto, né? Então, aqui a gente tá avançando um ponto. Vou fechar com o preto e vou fazer um ponto preto aqui no ponto branco da frente, tá? Então, aqui eu faço um ponto branco, faço meio ponto, né? Aí fica, é um ponto branco, tá, galera? Quando eu falar meio ponto, é um ponto, tá? Então, aqui eu vou fechar aqui com o branco. E agora, a gente faz um ponto branco, fecha com o cinza, um ponto cinza, fecha com branco, 2 pontos branco, 1, e o segundo eu faço meio ponto. Fecho com o cinza, um ponto cinza, e fecho com o branco, 2 pontos branco, 1, e no próximo eu faço meio ponto branco. Peraí, deixa eu puxar aqui. Peraí. Agora aqui eu vou fechar com o cinza. E vamos fazer um ponto cinza. Ficou aqui, ó, cinza em cima do cinza da carreira anterior, tá? Fecho com o branco. Deixa eu só passar esse cinza pra cá. Tá me atrapalhando. Agora, aqui, ó, a gente vai tirar um ponto, tá? Dessa carreira aqui. Lembrando que nós tem 2 pontos pra tirar, tá? Então, aqui eu vou tirar um ponto. Então, bem aqui, ó, no início, eu já vou tirar um, ó. Então, aqui eu faço meio ponto. Vou no próximo aqui, pego novamente, ó. Fiquei com 3 pontos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Fica 3 pontos na agulha. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem, ó. Vou voltar, fazer aqui bem pertinho pra vocês verem. Então, aqui, ó, fechei o ponto branco, né? Venho aqui no próximo. Pego, ó, deixo o meio. Vou no próximo, pego, ó, ficou 3 pontos na linha. Agora, eu vou puxar tudo de uma vez. Então, aqui eu fecho de uma vez, tá? Fechei. Aqui eu tirei um ponto. Agora, aqui eu vou caminhar com o branco, vou fazer aqui, ó, porque nós temos mais um aumento aqui nessa carreira, né? Então, aqui eu faço 1, mais 2, então, contando que eu tô 1, 2, 3 pontos branco. E no próximo, eu faço meio ponto, tá? Vou fechar com o preto. Deixa eu pegar um preto aqui, que o meu acabou. Desse lado. Vou fechar aqui com o preto. E agora, eu vou fazer 3 pontos preto. 1, 2, e o terceiro eu faço meio ponto. Fecho com o branco. E vou fazer 2 pontos branco. 1, e o segundo eu faço meio. Fecho com o preto. E agora, a gente vai fazer 8 pontos preto. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Fecho aqui com o branco. E aqui eu jogo meu aumento. Faço um e no mesmo lugar eu faço mais um, tá? Aqui eu fiz meu primeiro aumento. Então, agora que eu vou caminhando. Vou fazer aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Então, agora aqui, ó, eu vou vir e vou jogar um aumento bem aqui no meio, ó. Tá? Entre este marcador e este, eu vou jogar um aumento, que é o aumento que eu tirei daqui, tá? Então, aqui eu vou vir normal, vou fazer o aumento aqui, quando for bem aqui no meio, eu vou jogar o aumento. Então, vou fazer esse lado aqui, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer o nosso aumento aqui no meio. Então, vamos lá, ó. Fechei aqui meu marcador, tá? Que eu terminei aqui essa lateral. Aí, agora que eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no oitavo eu faço meu aumento. Então, eu faço um e no mesmo lugar eu faço mais um ponto. Fiz aqui um aumento, tá? E agora eu vou dar continuidade. Então, aqui, ó, joguei meu aumento bem aqui, ó, tá? No oitavo ponto. Então, eu tirei um pouco de aumento aqui, ó, porque aqui a gente tem bastante ponto aqui, ó. Então, eu tirei daqui, né? Como eu tirei esse aqui, eu tirei, não coloquei aumento aqui no meio e não coloquei aqui pra não ficar muito ponto. Então, eu coloquei bem aqui no meio, tá? Então, agora a gente vai dar continuidade. Quando eu chegar aqui novamente no gráfico, quando eu chegar aqui no gráfico, eu volto com vocês.